Olha, vocês me conhecem, eu sempre fui um defensor do Estado de Direito, continuo sendo. Um defensor da democracia, continuo sendo. E insisto que este é meu principal dever aqui. O que aconteceu no domingo, no dia do soldado, no dia do Exército, na frente do quartel-general do Exército Nacional, que antigamente era conhecido como Forte Apache, um apelido relativo aos faroestes, né? Foi um ato de subversão contra o Estado de Direito. Por que subversão? A democracia, eu digo e insisto, é o único regime de governo, sistema de governo, desculpe, que admite desaforo. Gente que é contra, gente que é nazista, gente que é fascista. Agora, uma coisa é isso, admitir pensar, admitir se expressar, outra coisa é subverter a ordem constituída, rasgar a Constituição. E foi isso que fizeram aquela meia dúzia de gatos pingados, não importa quantos, que, portando faixas do tipo intervenção militar com Bolsonaro no poder, abaixo, fechem o Supremo, fechem o Congresso, abaixo Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, abaixo Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, abaixo o Supremo Tribunal Federal, aí é outra coisa. É crime. Crime contra a democracia, contra a Constituição e tem que ser punido. Para isso, o caminho é o que foi traçado primeiro pelo Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras, que merece todo elogio, todo aplauso, pelo fato de ter representado ao Supremo contra aqueles senhores. Eu espero que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, juiz de carreira aposentado, ponha a Polícia Federal sob suas ordens para descobrir quem financiou aquela manifestação, quem está por trás disso, qual é a relação que aquilo tem com o serviço público, com o dinheiro público, e saber qual é o objetivo final, que a gente já sabe que é o golpe. A participação do presidente da República também é criminosa, né? O Jair Bolsonaro, quando ele tomou posse no dia 1º de janeiro de 2019, ele jurou que cumpriria e faria cumprir a Constituição. O que é que ele fez? Ele disse que não falou nada que o comprometesse do ponto de vista da democracia. Não é verdade. Está gravado um discurso que ele fez lá e que ele pôs nas redes sociais, em que ele diz que acredita nas pessoas que estavam ali e que aquelas pessoas acreditam no Brasil, seja lá o que é que Brasil que ele pensa que é. Isso o faz várias vezes avalista daquele movimento subversivo. Em primeiro lugar, porque foi lá. Ninguém de sã consciência pode acreditar que ele foi lá sem saber o que era. Para que serve o tal do Ramagem, que é o diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, ou seja, de burrice, né? Ele deve ter informado, olha, tem um pessoal lá com aquelas faixas. Tanto foi informado que essa faixa foi exibida nas redes sociais do próprio presidente da República. Então, o Jair Bolsonaro sabia o que era e avalizou ao dizer isso. Eu estou aqui porque eu acredito em vocês. Claro, alguém aqui já foi para alguma manifestação para ser contra e assumir isso? Só ele falou, só ele discursou. Ele botou o discurso dele nas redes sociais, ou seja, ele avalizou. É uma atitude golpista. Agora, de golpista no Brasil, baixa o presidente, né? Então não vamos nós também ser golpistas, né? E o que tem a fazer é, primeiro, o Aras denunciar, como denunciou, o crime e os criminosos. Agora falta identificar quem são, ver quais são suas razões e processá-los na lei. Acho que é o caso de prender, inclusive. Não o presidente, porque o presidente não pode ser preso. Ele só pode ser preso depois de passar por 3/5 do Congresso Nacional. Ou então se ele cometer um ato, um crime comum, um delito comum, né? O desembargador Walter Fanganiello Mairovitch, o presidente do Instituto Giovanni Falcani contra a corrupção no Brasil, aposentado, me mandou um WhatsApp lembrando que incitar a desordem é um crime comum
previsto no Código Penal. A reação foi muito calorosa, mas pouco frutífera. Os militares deviam ter se sentido ofendidos pela escolha do lugar. Afinal de contas, o Bolsonaro é o comandante das Forças Armadas, comandante-chefe das Forças Armadas. Pelo dia, o dia do Exército, e pelo fato de pedir uma coisa que o Exército não pode fazer, o Exército não pode intervir, porque o Exército é o guardião da Constituição e tem se comportado como tal desde que foi chefiado por Leônidas Pires Gonçalves, o ministro do Exército de José Sarney, quando o Sarney tomou posse naquela que se convencionou chamar de Nova República. Pois bem, agora tem o seguinte, tem os ministros. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, caiu em profundo silêncio e sumiço. Sérgio Moro precisa mostrar se ele acredita no Ministério ou na Justiça. Porque se acreditar na Justiça, sabe que o chefe dele tentou um autogolpe e não foi bem recebido pelos colegas. Só que os militares ficaram caladinhos, né? Os ministros, os comandantes de forças, muitos falaram de forma anônima, através de amigos da imprensa que depois podem desmentir. O Congresso foi atingido frontalmente e respondeu. Rodrigo Maia, Alcolumbre e muitos políticos. O Supremo Tribunal Federal também. O Supremo Tribunal Federal não se reuniu, não fez uma manifestação coletiva, mas várias manifestações individuais negando o direito de praticar esse ato suicida da democracia. Um autogolpe absurdo, né? Só que, advertido por essas reações e tendo visto que não recebeu o apoio que ele esperava dos soldados, dos fardados, dos oficiais, o Bolsonaro, no dia seguinte, ao sair de frente ao Palácio da Alvorada, resolveu, um cara lá, não se sabe se colocado lá para gritar isso, gritou, sei lá, fecho Supremo, coisa assim, e ele disse, eu não admito isso, porque estamos aqui diante da minha casa. Calma lá. Casa do presidente da República, por 4 anos, mais 4 se for reeleito. Casa de um servidor público, não de alguém que pretende dar um golpe e se instalar no poder, apesar de Câmara e Supremo. Aqui ninguém fala mal do Supremo nem da Câmara, porque eu quero um Supremo transparente, independente, e a Câmara também. É um costume do Bolsonaro. O Bolsonaro não é um destemperado, o Bolsonaro é um calculista. Ele morde e assopra. Morde e assopra. Ele morde para ver o efeito da mordida e assopra para saber quanto ele vai ter que assoprar. E dessa vez ele mordeu o fundo, ultrapassou todos os limites. Será que o general Mourão diria, como disse do Mandetta, que ele ultrapassou a linha da bola? Eu não conheço polo, então não sei o que é isso. O que é certo é que de golpista basta ele. Agora, os senadores, os deputados, os governadores, os líderes políticos, os dirigentes partidários precisam estar atentos para evitar que ele leve adiante esses sonhos delirantes dos seus adoradores, aqueles que querem que ele feche o Supremo e o Congresso para governar sozinho, e não foi para isso que ele foi eleito. Pois é, por que o Bolsonaro foi eleito? O Bolsonaro foi eleito legitimamente, e legitimamente nós somos obrigados a suportá-lo por 4 anos, a não ser que haja um processo de impeachment e o retire de lá legalmente, como foram retirados Fernando Collor e Dilma Rousseff recentemente. Mas isso ainda não é sequer ventilado, apesar de haver 3 projetos de impeachment lá na Câmara. O que tem que preservar a democracia, salvá-la desse tipo de aventura a que essa gente propõe. Eu quero lembrar que durante o fim de semana, no sábado e no domingo, houve carreatas que também precisam ser processadas e os seus líderes punidos. Carreatas contra a democracia. As carreatas de São Paulo contra o governador João Dória. Você pode achar o João Dória o fim da picada, mas o João Dória foi eleito e tem a mesma legitimidade que o Bolsonaro tem. E a pessoa que foi para a rua pedir a sua queda tem toda a legitimidade para isso, mas não pode pedir ato cívico, não pode pedir ditadura.
E eu quero lembrar que, através de um publicitário, Fábio Lima, Sérgio Lima, sei lá, que é o publicitário do partido que ele quer fundar, o Bolsonaro, o Aliança pelo Brasil, colocou o Bolsonaro na linha, na manifestação da Paulista, que foi uma manifestação criminosa, porque impediu o acesso aos hospitais de ambulâncias com doentes terminais, inclusive de Covid, que hoje bateu todos os recordes em número de casos e de óbitos. Então, eu quero chamar a sua atenção para certas atitudes. Por exemplo, no próprio domingo, dia 19, o Bolsonaro pôs no ar uma entrevista do Roberto Jefferson, o delator do Mensalão e dono do PTB, falando de uma conspiração do Rodrigo Maia. Ele não tem nenhuma prova sobre isso, não apresentou, a entrevista é ridícula. Agora, o presidente da República não pode colocar isso no ar, porque o Roberto Jefferson foi condenado. A condenação dele passou pelo Supremo, ou seja, a condenação dele é como a do Lula. O Roberto Jefferson foi condenado por corrupção, ele é ladrão. Ladrão, condenado, com trânsito em julgado. Agora, está cumprindo prisão em casa. O presidente da República colocar uma mentira, uma coisa que ele não pode provar, de um bandido, mesmo tendo sido delator, aliás, duplamente, né? Bandido e delator. Duas coisas absolutamente nojentas, né? Pois é um crime grave. Um crime pelo qual se pode pensar que realmente é preciso ter cuidado, se precaver contra o Bolsonaro, que não é um destemperado, ele é, insisto, um calculista. Tudo isso é cálculo, inclusive a questão da retirada do isolamento, que está provocando muitas mortes, e ele está querendo vender a imagem que as mortes e os desempregos não tem nada a ver com ele, é dos governadores, mas o desemprego não é com ele, porque ainda ontem eu citei aqui um estudo de um investidor que mostra que quanto mais mortes houver pela Covid-19, maior será a recessão. E o mundo inteiro está fazendo uma recessão. Agora, vai cair na recessão, mas está fazendo isolamento para evitar a velocidade do contágio. O Bolsonaro é muito fã do Benjamin Netanyahu. O Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, acaba de firmar um acordo com Benny Gantz, o seu principal adversário, para um governo de coalizão. Enquanto isso, o Bolsonaro bate nos governadores, nem os seus ídolos ele consegue imitar. Então, eu acho que esse inquérito pedido pelo Procurador-Geral da República é um bom começo, é um bom princípio de caminho. Eu quero saber se o Moro vai dar uma resposta a respeito dessas manifestações. Esses atos precisam ser punidos. E o ministro da Justiça é o chefe da Polícia Federal, que tem que investigar para saber de onde eles saíram, porque são subversivos. São de inimigos, não adversários políticos, são de inimigos da democracia. Pois bem, enquanto rolava tudo isso, os números altamente escandalosos, né, da Covid-19, que está atingindo picos terríveis, conforme foi avisado aqui, eu inclusive avisei. Enquanto isso acontecia, o Félix Fischer voltou de uma licença de saúde para negar ao senador Flávio Bolsonaro o que ele quer. O que o Flávio Bolsonaro quer é que não responda à investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro a respeito daquele esquema de dividir dinheiro dos funcionários, assessores de gabinetes de deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Rio com os seus deputados. Eu já falei muito nisso aqui, muito bolsonarista está com raiva que eu estou batendo no Bolsonaro, mas há muito tempo eu estou denunciando o acordo que ele fez com Dias Toffoli para tentar soltar o filho e não conseguiu. E agora o Félix Fischer fez o óbvio, disse que não pode suspender o inquérito, inclusive porque há indícios muito sérios de crime. Ou seja, não é apenas uma suspeita vaga. Agora, por causa desse senhor, desse senador, o
o famoso COAF, né, foi simplesmente, teve que mudar de ministério, sair da justiça, que mudar de nome, porque foi de onde saiu a informação inicial de movimentações financeiras suspeitas de um grande amigo do presidente da República, Fabrício Queiroz, que foi o chefão do gabinete, o administrador do gabinete do senador Flávio Bolsonaro, quando ele estava lá na Alerj. Uma coisa que eu sempre lamentei aqui é que o Flávio Bolsonaro nunca esteja interessado em mostrar que é inocente, provar que é inocente no próprio processo, ao longo do processo, mas sempre querer interromper a investigação. E a minha avó já dizia que quem não deve não teme. Então, quem não deve simplesmente deixa que a justiça haja, né? Não adianta vir dizer que o Ministério Público do Rio de Janeiro é ruim. E isso favorece, inclusive, as pessoas que o Ministério Público do Rio de Janeiro investiga. Mas isso não quer dizer que nós vamos dispensar o Ministério Público do Rio de fazer as investigações que ele deve. Eu quero, antes de terminar, também dizer a vocês que o meu amigo Roberto Liviano, promotor de São Paulo e presidente do Instituto Eu Não Aceito Corrupção, fez também um manifesto em nome do seu instituto muito duro contra os atos subversivos do último fim de semana, e eu venho me juntar aqui ao Roberto e aos promotores do Instituto Não Aceito Corrupção, porque eu tenho avisado há muito tempo que o Bolsonaro traiu os antipetistas, traiu o combate à corrupção, e agora coroa isso tudo compartilhando Roberto Jefferson, delator do Mensalão, corrupto, confesso, e completamente impedido de estar falando para a população, porque ele é um condenado cumprindo pena. E o presidente da República o põe no ar nos seus perfis sociais. Bom, direto ao assunto. Em pé, e só a verdade nos salvará.